Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bizarro Mundo Novo. Hoje vamos falar sobre a Casa das Pedras, uma residência localizada na zona rural de Caiçara, no Rio Grande do Sul, que ficou famosa por ser palco de eventos inexplicáveis, como objetos se movendo sozinhos, pedras caindo do céu e aparições fantasmagóricas. Será que essa casa é realmente assombrada? Quem ou o que seria o responsável por esses fenômenos? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. A Casa das Pedras foi construída em 1951 pelo agricultor Augusto Martins, que morava lá com sua esposa Neuza e seus 3 filhos. A casa era simples, feita de madeira e telhas de zinco, mas tinha um detalhe que a tornava única. As paredes eram decoradas com pedras de diferentes formas e cores que Augusto coletava nas redondezas. Por causa disso, a casa ficou conhecida como Casa das Pedras e chamava a atenção de quem passava por ali. A vida da família Martins era tranquila, até que, em 2014, eles começaram a presenciar acontecimentos estranhos dentro e fora da casa. Ficou assustador, né? Ninguém ainda chegou nesse ponto, mas todo mundo já está um pouco assim, com receio, né? Deu para ver vários fenômenos de natureza, pedra aparecendo sem ninguém jogar, objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar, né? Como utensílios domésticos também saíam de um lugar para o outro, né? A gente acompanhou, a gente viu. Tudo começou com barulhos de batidas nas paredes, que pareciam vir de dentro das pedras. Depois, os objetos da casa começaram a se mexer sozinhos, como se alguém os empurrasse ou jogasse. Copos, pratos, panelas, cadeiras, tudo voava pelo ar, sem explicação. A família ficou assustada e pensou que alguém estava tentando assustá-los ou roubá-los. Eles chamaram a polícia, mas ninguém foi encontrado. Mas o pior ainda estava por vir. Logo, a casa começou a ser atingida por pedras que caíam do céu, como se fosse uma chuva. As pedras eram de vários tamanhos e tipos, e vinham de todas as direções. Algumas quebravam as janelas, outras acertavam o telhado, e outras ainda atingiam as pessoas. A família se escondia debaixo da mesa, mas mesmo assim se feria. As pedras não paravam de cair e se acumulavam no chão. A casa ficou cheia de buracos, e o quintal ficou coberto de pedras. A família não sabia o que fazer e pediu ajuda aos vizinhos e às autoridades. Nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes, porém, o detalhe é que não quebrava o brasilite, né? Vocês veem, o brasilite é daquele brasilite fino, e nas paredes não ficava sinal nenhum dessas pedras. Isso causou espanto, porque a gente ia no local, mesmo com a presença da Brigada Militar, então, eu e os colegas, os componentes da Brigada, essas pedras continuavam caindo. Muitas pessoas foram até a casa para ver o que estava acontecendo, e algumas delas também testemunharam os fenômenos. Alguns tentaram filmar ou fotografar, mas as imagens saíam borradas ou distorcidas. Outros tentaram pegar as pedras, mas elas desapareciam ou mudavam de forma. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo, nem como parar. Algumas hipóteses foram levantadas, mas nenhuma delas era convincente. Alguns diziam que era um fenômeno natural, causado por algum tipo de energia ou magnetismo. Outros diziam que era uma manifestação sobrenatural, de algum espírito ou entidade. Outros ainda diziam que era uma brincadeira de mau gosto, de algum engraçadinho ou inimigo. Mas nenhuma dessas teorias conseguia provar nada, nem resolver o problema. Coisa difícil de acontecer, né? Acabou de cair? Tudo começou a ficar mais estranho quando, além das pedras caindo sem explicação, a filha mais velha começou a demonstrar sinais de possessão. E daí, quando nós estávamos prontos para sair, ele se encarnou de novo e ela subiu de novo na porta. E daí jogava pedra em mim. E daí, de cima do garpão, ela foi para cima da casa. E daí corria sobre a casa? Daí ela corria em cima. E daí o espírito jogou ela em cima da casa, aí quebrou o brasilite, ergueu ela para cima e jogou em cima da casa e caiu para baixo. A família recorreu ao médium exorcista Nelson Júnior Paz.
O ritual de exorcismo que se seguiu durou 4 horas ininterruptas. A família Martins não aguentou mais viver naquela situação e decidiu se mudar da casa. Eles foram acolhidos por parentes e amigos e deixaram a casa abandonada. Mas os fenômenos não pararam. A casa continuou sendo alvo de pedras e de outras coisas mais. Algumas pessoas relataram ter visto vultos, luzes e fumaça saindo da casa. Outras disseram ter ouvido vozes, risadas e choros. Outras ainda afirmaram ter sentido cheiros, toques e arrepios. A casa se tornou um lugar amaldiçoado, e ninguém mais se atrevia a entrar lá. A Casa das Pedras se tornou um caso famoso e atraiu a atenção de curiosos, jornalistas e pesquisadores. Muitos foram até lá para tentar desvendar o mistério, mas nenhum deles conseguiu. Alguns saíram de lá assustados, outros decepcionados, outros intrigados. A casa permaneceu como um enigma, sem solução. Em 2019, a Casa das Pedras foi demolida, por ordem da Prefeitura de Caiçara. A justificativa foi que a casa representava um risco para a segurança e a saúde pública e que era preciso acabar com aquele problema. A demolição foi feita com máquinas e explosivos e levou algumas horas. As pedras que decoravam as paredes foram retiradas e levadas para um depósito. O terreno foi limpo e nivelado. A casa desapareceu, mas não o mistério. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu na Casa das Pedras, nem quem ou o que era o responsável pelos fenômenos. Será que era um fenômeno natural, sobrenatural ou humano? Será que era uma maldição, uma mensagem ou uma brincadeira? Será que a demolição da casa encerrou o caso ou apenas o transferiu para outro lugar? Talvez nunca saibamos a verdade e o caso da Casa das Pedras continue a fascinar e intrigar as gerações futuras. Veremos caso, porque a gente sofreu daquele jeito que eu não tô com 65 anos, foi a primeira vez que eu vi isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e nos vemos no próximo Bizarro Mundo Novo.